Você vai ver agora um flagrante de uma imprudência. Um motorista faz manobras arriscadas no parque da cidade e sobe a rampa de um monumento de 3 metros de altura. As imagens foram registradas em tom de brincadeira e caíram nas redes sociais. Eles escolheram o horário de pouco movimento para manobras arriscadas no arco de entrada do parque da cidade. As imagens feitas de um celular mostram que depois de 3 tentativas, o motorista consegue atravessar a estrutura. A cena foi gravada por um rapaz que a todo momento incentiva o motorista a fazer a manobra. Vem! A filmagem foi parar nas redes sociais e chamou a atenção do Departamento de Trânsito, que começou a monitorar o carro. As imagens não mostram, mas a apreensão dele foi feita na madrugada dessa quinta-feira. Não pelas manobras, mas por estacionamento irregular. Em nota, o Detran disse que vai encaminhar as imagens à Polícia Civil para que seja aberta uma investigação por dano ao patrimônio público. Como não houve flagrante, o motorista não pode ser multado. A Polícia Federal prendeu agora há pouco aqui em Brasília o doleiro Faed Trabulsi, denunciado na Operação Miqueias. Ele foi preso acusado de atrapalhar o processo. A investigação começou em 2013 e está na origem da Lava Jato. Faed era sócio de outro doleiro, Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, que inspirou o nome da Força-Tarefa de Sérgio Moro. Na delação de Alberto Youssef, Faed foi apontado como o homem que fazia pagamento de propina a políticos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso nesta manhã em casa. A suspeita é de desvios de 224 milhões de reais em recursos federais que deveriam ter ido para obras do Estado. É o segundo ex-governador preso em menos de 24 horas. Ontem, Antony Garotinho foi parar atrás das grades por compra de votos. Vamos novamente falar com Renata Dourado, que tem as informações sobre mais esse constrangimento lá no Rio de Janeiro, né, Renata? Pois é, né, Sérgio? Ao mesmo tempo que a gente fica feliz pela descoberta, mas é muito triste a gente perceber essa sangria mesmo do dinheiro público, né? Então, de acordo aí com o Ministério Público, com os investigadores, Sérgio Cabral teria recebido mesadas entre 2007 e 2014 de valores que variavam aí de 200 mil a 500 mil reais. E quem pagava essas mesadas? Esses grandes empreiteiros. Isso porque a gente sabe que quando o governo, seja governo estadual, federal, vai construir, vai fazer alguma coisa, precisa de um processo de licitação. Então, qual era o esquema aí? Eles já combinavam antecipadamente quem iria ganhar, digamos assim, essa licitação, que seriam exatamente essas empreiteiras, e para isso, claro, elas teriam que pagar. Então, pagavam 5% do valor da obra, mais 1% ali, então terminavam pagando 6%, além de dar essa mesada aí. Nós temos imagens aí do ex-governador Sérgio Cabral, a esposa dele também foi levada por condução coercitiva, né, para prestar, quando é obrigada a prestar depoimento. E tudo isso é um braço, digamos assim, da Operação Lava Jato. Essa operação foi batizada de Calicut, que é uma região da Índia onde o Pedro Álvares Cabral teve uma de suas maiores tormentas, né? A gente sabe que tem essa característica aí da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal chegou até essa grande onda de corrupção, como você bem disse, a suspeita de desvio de 220 milhões de reais, de acordo com delações aí de executivos das construtoras Andrade Gutierrez e também Carioca Engenharia. Para você ter ideia, só a Carioca Engenharia teria pago aí algo em torno de 32 milhões e meio de reais. Então, são números de fato absurdos. Como você bem disse, ontem o ex-governador também, Antony Garotinho, foi preso, dessa vez por crime eleitoral. Então, pouco tempo depois de ser preso, ele passou mal, foi hospitalizado, e aí a própria defesa dele hoje, enfim, emitiu um comunicado dizendo que ele precisava trocar de hospital para fazer exames mais precisos, mas a Polícia Federal não deu essa autorização, mas ele continua internado de qualquer forma. A suspeita aí é de que houve fraude com relação a um programa específico, Cheque Cidadão, na cidade de Campos de Goytacazes, onde a esposa dele, a mulher dele, Rosinha Mateus, é prefeita. Então, há toda essa suspeita aí de que pessoas tenham recebido esse cheque no valor de até R$200 e, em troca, votariam exatamente na esposa dele. Então, 2 ex-governadores aí presos por crimes, né, que, como a gente disse, é muito triste a gente verificar, mas, por outro lado, é importante também estar sendo descoberto isso. A sujeira está sendo tirada debaixo do tapete, né?
Ok, obrigado, Renata. E quando eu falei constrangimento ao Samar, Renata, constrangimento para a classe política, mas essa história de levantar o tapete para tirar a poeira, a sujeira lá de baixo, a população está adorando isso, né? Está adorando, né? E olha, a prisão de Sérgio Cabral é uma das mais importantes da Operação Lava Jato até agora. Esse sujeito foi um dos políticos mais poderosos do Brasil durante muito tempo. Ele governou o Rio de Janeiro, uma capital essencialmente libertária, como se fosse um coronel nordestino. Sabe aquele coronel clássico governando com uma mão com dinheiro e outra mão com uma chibata, segurando uma chibata? Era exatamente o que ele fazia. Ele era do tipo que perseguia adversários, perseguia críticos, perseguia empresas ligadas a pessoas que eram de grupos políticos que se opunham a ele. Enfim, essa figura é uma figura, de fato, que, além de tudo, ainda se enrolou com a roubalheira da Petrobras. O total de roubo atribuído a Sérgio Cabral chega a 220 milhões. A escolha do nome da Operação Calicut é que ainda não está suficientemente explicado, porque a tormenta que a expedição de Pedro Álvares Cabral enfrentou foi bem antes de Calicut. Foi quando a expedição teve que atravessar o Cabo das Tormentas, depois rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Ali sim, um dos navios, inclusive, naufragou. Agora, Calicut tem tudo a ver com a história do Brasil, até porque, numa batalha sangrenta lá, exatamente nessa mesma viagem, morreriam dezenas de portugueses, integrantes da expedição de Cabral, inclusive Pero Vaz de Caminha, o autor daquela célebre carta que relata o descobrimento, uma carta que jamais chegou ao seu destinatário, o rei de Portugal, e somente seria descoberta cerca de 400 anos depois. A seguir, sinal analógico vai ser desligado hoje aqui no Distrito Federal. Saiba o que fazer para continuar ligadinho na Band, hein? É logo depois do intervalo.